Mateus 24, 9 ao 14. Eu estou olhando na versão Almeida, século 21, tá bom? Vamos lá. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos. Senhor, eu oro para que o nosso coração esteja aberto para a sua palavra, Senhor. Eu oro para que não seja somente as minhas palavras humanas, o meu entendimento, mas que seu Espírito, Senhor, invada os meus estudos, invada as coisas que eu percebi na Bíblia e me conduza, Senhor, a falar coisas mediante a seu Espírito, mediante a sua palavra, Senhor. Eu oro para que a minha boca seja um instrumento de Deus essa manhã, Pai. Eu oro para que palavras que saiam da minha boca sejam palavras do seu Espírito, onde pessoas sejam edificadas, consoladas, encorajadas. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro para que todos nós estejamos abertos à sua palavra, à sua santa palavra, Senhor. Eu oro por isso. Eu oro para que o Senhor nos dê consciência da sua presença, que toda vez que falamos da sua palavra, é a sua voz que nós ouvimos, Senhor. Por isso, eu oro por isso, eu oro para que haja testemunhos da sua palavra aqui, Senhor, dentro de nós. Testifique dentro de nós, testifique o seu Espírito dentro de nós, Senhor. Nós pedimos por isso, que os nossos olhos percebam uma realidade que está disponível a nós agora mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, e amém. E graças a Deus. Então, o Juan, ele começou a falar domingo passado sobre a grande comissão, né? Ele falou que pensar em escatologia, a gente não pode pensar em escatologia somente se pegando nos detalhes. Quem é o anticristo? Será que a guerra está acontecendo agora em Israel é o fim? Será que tudo que acontece agora são sinais do fim? Então, a gente não pode se pegar somente aos detalhes, mas que a grande comissão que o Senhor falou, ela está inclusa no sermão escatológico de Jesus, né? Então, o pregar do evangelho está dentro dos sinais que o Senhor falou. A gente leu aqui em Mateus 24, que o evangelho do reino será pregado pelo mundo todo como testemunho. Esse é o verso 14, né? Então, virá o fim. Então, o fim tem a ver com a pregação do evangelho. O evangelho, ele desata o fim também. Então, não tem como chegar ao fim sem pregação de evangelho. Entende? O Senhor está dando sinais aqui. Tipo assim, esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, pregar o evangelho não é somente, como a gente sempre fala aqui, não é uma boa ideia e nenhum pastor falando para o teu ouvido assim, você é crente, você tem que pregar. Não é somente isso. Isso é muita coisa já. Mas é porque isso tem a ver com o fim. Tem a ver com a volta de Jesus, a pregação do evangelho do reino. Entende? Está incluso aqui. E aí o Juan foi muito enfático em falar sobre a situação, que nós não podemos somente ser crentes que olham para a nossa própria vida. A gente precisa enxergar o ID de Jesus como fosse para nós também. E é. Não somente para os discípulos que estavam ouvindo naquele momento. O ID de Jesus é para nós também. Então, cada vez que chega no fim das coisas, na volta de Jesus, mais intenso será a pregação do evangelho. A pregação do evangelho não é uma coisa para crentes que acabou de chegar na igreja. Não. A pregação de evangelho é para todo crente. Maduro, imaturo ainda. A pregação do evangelho é uma ordem de Jesus. Não é uma boa ideia. Jesus ordenou isso. Vamos abrir Mateus 28, que foi o texto que o Juan usou. Mateus 28, no último verso ali, ó. Verso 19.
Ele fala que toda a autoridade foi dada a ele, né, depois da ressurreição e tudo mais. E ele fala no 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Gente, há um acompanhamento aqui na televisão. Amém. Foi só para vocês se despertarem, tá vendo? Jesus pode voltar agora. E aí, como está a sua vida? Então, a pregação do Evangelho, ela tem a ver com o fim das coisas. Então, a intensidade disso vai ser cada vez mais extrema, vai ser cada vez mais madura, vai ser mais intenso, quanto mais os dias passam. Não é o contrário. Quanto mais próximo de Jesus, menos o Evangelho ser pregado. Não, vai ser mais. Isso vai só aumentar, entende? Isso não diminui. Então, é um decreto do Senhor, ide, pregai. Ide, pregai. Ide, pregai. Entende? Pregai as nações. E quando você vê nação, você pode ser uma pessoa que tem um chamado para as nações, beleza. Mas tem pessoas que não vão ter chamados para o seu bairro. E a gente geralmente fala sobre isso, né? A gente fala sobre o Evangelho, as pessoas já pensam em sair da sua casa, porque a família é muito chata. Aí você sai da sua casa, vai lá para as nações para pregar o Evangelho. Mas nós precisamos primeiro pregar o Evangelho para os nossos, para as pessoas que estão próximos de nós, entende? Então nós precisamos enxergar que o ID de Jesus também é para nós. Repete aí, o ID de Jesus é para mim. Exatamente. É para você. Só que a nossa palavra hoje, ela caminha para outro aspecto. A tribulação e a igreja. A gente começou lendo no verso 9 de Mateus 24, que a tribulação está intrínseca aos discípulos de Jesus. Ele fala, ele avisa, vocês serão entregues à morte. Vocês serão entregues a tribunais. Marcos e Lucas falam sobre isso, paralelo ao texto de Mateus 24. Ele fala que vocês serão entregues a sinagogas. Então está intrínseco pregar o evangelho e ser perseguido. Enfrentar a tribulação. Não tem como você ter uma postura de cristão e não ser perseguido. E não enfrentar a tribulação. É impossível. Isso estava no sermão de Jesus. Então Jesus já ensina que passaremos por tribulação. Então imagina, os discípulos, antes de Jesus morrer na cruz, já sabiam que passariam por tribulações. Porque estava incluso no ensinamento de Jesus que a tribulação e a perseguição seriam para os discípulos. Em João fala sobre isso, né? Que aqueles que perseguiram Jesus também perseguiriam os seus. Porque não tem como perseguirem o mestre e não perseguirem os discípulos. Não tem como odiarem o mestre e não odiarem os discípulos. Então, a pregação do evangelho, ela promove isso em alguma medida para nós. A gente vai chegar lá. Tribulação. Então, é impossível ser cristão e estar livre de perseguição. Estar livre de tribulação. Ok? Então, Jesus ensinava sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Jesus ensinava que passaríamos por tribulação. Está dentro do sermão escatológico de Jesus. Abra aí em Lucas 21. Verso 12 e 13. Olha o que fala lá, que eu citei. Lucas 21, verso 12 e 13. Mas antes que todas as coisas aconteçam, eles vos prenderão, olha isso, Jesus falando, e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa de quê? Do meu nome. Verso 13. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, o que acontecerá? Acontecerão prisões,
perseguições, na presença de reis, governadores, por causa de quê? Do nosso nome? Das nossas coisas, das nossas limitações, da nossa postura errada? Não. Por causa do nome de Jesus. Somente por isso. É só por você se identificar como cristão, como alguém que adora Jesus, você será perseguido e atribulado. Não é porque você comete um erro na sua empresa, ou porque você brigou na internet teologicamente com alguém que divergiu com você. Não é porque está dando alguma coisa errada na sua vida, que tem a ver com a sua situação. Isso não é perseguição, gente. Isso não é tribulação. A tribulação é a perseguição que a Bíblia está falando tem a ver com o nome de Jesus. O nome de Jesus. Você ser cristão já ofende o mundo de hoje. Entende? Já ofende o mundo que nós estamos presentes. Então a perseguição tem a ver com o nome de Jesus, não com as nossas situações. Ok? Tudo bem até aqui? Então Jesus ensinou isso, que teríamos aflição, tribulação, perseguição. Isso seria para uma coisa só. Seria para testemunho. Então Jesus ensinou que daríamos testemunhos mediante a pregação do Evangelho. E o que causaria o Evangelho? Perseguição, tribulação, aflição. Mais um verso, Mateus 5, verso 10, Sermão do Monte. Olha o que Jesus está falando ali sobre perseguição. Nós estamos aqui observando que isso estava no ensino de Jesus, que os crentes passariam por perseguição, por tribulação. Mateus 5, verso 10, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, novamente, no ensinamento de Jesus, você ser discípulo, você será perseguido por causa da justiça. Pedro fala sobre isso, né? Em 1 Pedro 3, 13, 14, 1 Pedro 4, do 14, 16, ele está falando sobre isso. O que é ser perseguido por causa da justiça? Só em ser parecido com Jesus. Só em buscar a justiça. Só em buscar o que é correto diante de Deus. Você será perseguido. E Jesus bota um ponto aqui também. Assim como perseguiram os profetas no Antigo Testamento. Assim como perseguiam os meus, aqueles que eram porta-voz da mensagem, também perseguirão vocês. Então ele está falando desde antes, tipo assim, não está começando agora essa perseguição. Todos aqueles que são mensageiros, porta-vozes de Deus e do seu Espírito, serão perseguidos. Jesus fala, isso não é exclusividade de vocês, apóstolos, discípulos. Isso aconteceu com os profetas no Antigo Testamento. Então, o que o Jesus está falando aqui? Que todas as pessoas que querem seguir a Ele serão perseguidos. Vira para o teu irmão do seu lado aí e pergunta assim, irmão, você sabia disso? Você sabia que quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você está incluso nisso? Sabia que isso estava dentro do ensinamento de Jesus? Que você vai ser atribulado? Que você vai ser perseguido? Que você vai ser resistido? Não pelo seu nome, não pelas coisas que você projeta, mas somente pelo nome de Jesus. Só por se identificar, eu sou cristão, eu amo ao Senhor, você será perseguido. Esse é o Evangelho, é a dura mensagem do Senhor.
Só que quando Jesus ensina sobre isso, o que ele fala? Chorem? Não. Ele fala, alegrem-se, exultai. Tem alguns comentaristas que falam que é continuamente pular em êxtase. É como se você não fosse páreo as tribulações, as perseguições, as coisas dessa vida. Nada tirava de você a alegria de ser um discípulo de Jesus, de segui-lo. Irmão, vocês se alegram só em se identificar como cristãos? Se Jesus hoje respondesse suas orações assim, então, eu não vou te dar nada que você pediu. Mesmo assim, você ficaria feliz? Iria se exultar somente por se identificar como cristão? Como uma pessoa que ama Jesus e foi alcançada pela graça? Já para pensar que quando Paulo fala que a sua graça me basta, quando ele fala isso nas suas cartas, a sua graça me basta, isso precisa estar de encontro a nós. Continuando, João 15, verso 18, continuando o ensinamento de Jesus sobre os crentes serão perseguidos, odiados. Jesus falou sobre isso. João 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Verso 19. Se fosseis do mundo, quem é do mundo aí? O mundo o amaria, o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Verso 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei a parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Agora, não é a última evidência, mas a última que eu vou falar aqui, tá? Mateus 10, 28. Olha o que Jesus fala lá também sobre tribulação, sobre os discípulos ser perseguidos. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 fala o seguinte: e não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, ou no Geena, ou no lago de fogo, em algumas versões, tanto a alma como o corpo. Olha o que ele está falando. Não temam aqueles que podem matar você no corpo, aqueles que ameaçam você pela mensagem. Não temam. Vocês precisam temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ele está falando dele mesmo. Jesus pode fazer isso. Jesus pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ele está falando, não temam os homens que só podem matar o corpo, mas temam aquele que é juiz de vivos e mortos. Aquele que pode julgar o corpo e a alma no inferno. Então, novamente, Jesus falando, vocês serão perseguidos. Vocês serão mortos somente por pregar o Evangelho. Então, Jesus estava ensinando que, de fato, aqueles que seguiriam para a morte, para a perseguição, para a tribulação. Jesus ensinou sobre isso. Então, esses textos mostram que a igreja passará por tribulação. Faz parte do ensinamento de Jesus, as aflições que teremos. Por que eu estou demorando nesses textos? Porque vai ter cristãos na história, e atualmente mesmo, que falam que não passaríamos por tribulação. E nós acreditamos aqui, a Zelo, que passaremos por tribulação, porque Jesus ensinou isso.
Hoje nós não falamos da tribulação, hoje Daniel não vai falar sobre a tribulação do fim das coisas. A gente vai focar na tribulação da igreja primitiva, ok? Então, Jesus ensinou que todos aqueles que pregariam o evangelho seriam perseguidos. Então, os discípulos ouviram essa mensagem dos discípulos, ok? Então, nós sabemos da mensagem. O que aconteceu depois? Jesus morreu, ressuscitou, e andou com os discípulos 40 dias, certo? Beleza. E depois ele subiu aos céus. E qual era a mensagem de Jesus? Eu vou subir e vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que vai tornar vocês testemunhas. E nós sabemos de Atos 2, o Espírito é derramado e Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. Ok? Ali tem alguns judeus que se convertem, quando Paulo está pregando o Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Jesus morreu na cruz, pelos seus pecados, aqueles que vocês mataram, aqueles que os profetas falavam, aquele que é filho de Davi. Essa é a mensagem. A mensagem que a gente está ouvindo em toda a série escatológica. A semente da mulher, o filho de Davi, o filho de Abraão, o herdeiro das promessas. Então eles pregavam essa mensagem lá em Atos, depois que o Espírito caiu. E a igreja primitiva, ela viveu o que Jesus ensinou e direcionou. Quantos aqui já leram o livro de Atos inteiro? Eu tenho percebido que atualmente o livro de Atos tem sido pouco lido pela igreja atual. Eu quero te encorajar a ler. Leia o livro de Atos inteiro em 2 dias, no máximo. Para que você tenha uma projeção das coisas acontecendo. O livro de Atos é a igreja em ação, pregando o evangelho com o Espírito, sabe? É a igreja que o Senhor promoveu naquele tempo, que o Espírito promoveu naquele tempo. Então nós precisamos olhar para a igreja bíblica de Atos e enxergar, caramba, olha como a igreja avançava na pregação do evangelho, sabe? O quanto que a igreja pregava, era perseguida, era resistida, mas não parava de pregar. Não parava de falar de quem Jesus era. A gente vai olhar isso agora mesmo. Então, a igreja de Atos e o ID de Jesus é uma coisa que a gente consegue perceber no livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? Então, em Atos 1, verso 8, é a narração que eu falei, não precisa abrir. Jesus fala, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e confins da terra. Então olha o que Jesus fala, que os discípulos, quando caísse o Espírito, eles seriam testemunhas, pregadores, mensageiros, mártires. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ou seja, todo o mundo gentílico, tá? Todas as nações que não forem alcançadas ainda. Então Jesus fala sobre isso. E o que os discípulos fazem? Eles começam a pregar o evangelho. Então abra em Atos. Deixa Atos, verso 6. Atos 6. Capítulo 6. Estou indo muito rápido, gente? Fala comigo, porque falo muito rápido, eu engulo palavras, letras. Eu vou ver depois no YouTube o quanto eu falei errado. Faço isso, sabe? Atos 6, Atos 6. Então, a ordem de Jesus é que fossem testemunhos e também que formassem testemunhos. Então, além de serem testemunhos, os discípulos, a ordem de Jesus também é que eles formassem testemunhas. Ok? Então, eles estavam fazendo isso. Atos 6, a partir do verso 7. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo.
Então, Estevão está pregando, a gente não vai ler tudo, Estevão está pregando a mensagem. E os judeus daquela época, os líderes religiosos daquela época, não estavam aguentando a mensagem. Ao ponto, agora vindo para o capítulo 7, a partir do verso 51. E aí vai chegar no ápice da mensagem de Estevão. Olha o que ele fala. Homens teimosos e incircuncisos de coração. Agora olha para mim aqui de novo. Você chamar um judeu de incircunciso é uma coisa séria. E aí Estevão fala, homens teimosos, já está ruim. Aí fala, incircuncisos de coração. Continuando. E ouvindo-vos sempre resistis ao Espírito. Teimosos, incircuncisos e resistentes ao Espírito de Deus. Isso é Estevão falando no público para eles. Como fizeram aos vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram e até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos torneis traidores e homicidas. Olha que mensagem pesada de Estevão. Vocês são teimosos, incircuncisos, resistir ao Espírito, traidores, homicidas. Você parou para pensar numa vez um pregador chegando aqui falando isso para você? Vocês são teimosos. Vocês são incircuncisos, é meio nada a ver para a gente, né? Mas vocês são desviados, sei lá. É leve ainda, né? Depois eu penso uma coisa. Mas vocês são traidores, vocês são homicidas. Hipócritas é pesado para hipócritas é pesado para o carioca. Se fosse lá na favela seria X9, né? Vocês são hipócritas. É uma palavra pesada, hipócritas, é verdade. Hipócritas. Então Estevão está falando isso. E ele lá, ó, pregando. E não é contra a gente que acredita em Jesus, não. São pessoas que não reconhecem Jesus como Cristo. Não é uma coisa, tipo assim, leve o negócio. É um negócio tenso, o clima está tenso ali. E aí no 54, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração. Isso é o básico, né? Com certeza eles se enfureciam. E aí, rangiam os dentes com muito ódio ali de Estevão. 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então eles gritaram, imagina esse cenário, eles gritando muito e tapando os ouvidos, e Estevão não parando de pregar. Empurrando-o para fora da cidade, apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui, o que acontece aqui? Antes do capítulo 7, os discípulos já estão pregando. Só que eles estão pregando só em Jerusalém. E você lembra que Jesus falou Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra? Ok? Então está só em Jerusalém. Quando começa o Estevão pregar e Estevão é morto, o que acontece? Os discípulos começam a ser dispersos. Olha aí, verso 8. Capítulo 8. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da onde? Judeia e Samaria. Então eles estavam em Jerusalém, pregando, depois foram dispersos por causa da morte de Estevão. Saíram, foram para a Judeia e Samaria. E aí continuando, verso 4 do capítulo 8. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Então, a perseguição de Estevão da igreja primitiva ali não parou os discípulos, muito pelo contrário. Eles se espalhavam e não paravam de crescer. Então, a perseguição da igreja não inibia a igreja.
Não fazia ela parar nas suas casas e não pregarem. Não. A igreja se multiplicava e tinha mais coragem em pregar. Então, não somente o apóstolo, mas todos os discípulos. Eu, quando estava lendo isso, eu desejei ter um livro com todos os discípulos dessa época escrevendo a sua experiência na pregação do Evangelho. Eu queria ver isso. Aqui são mais os apóstolos que falam, mas eu queria ver cada discípulo falando sobre isso, sabe? Igual a gente testemunhou aqui. Eu sou, eu sou Tito, outro Tito, tá? Outro Tito, sem ser o da Bíblia. Eu vi isso. Eu sou Paulo, outro Paulo. Eu vi isso. Eu preguei e tal pessoa se levantou e tal pessoa se converteu. Por quê? Porque a pregação do Evangelho estava em cada discípulo de Jesus naquela hora. Não eram só os apóstolos que pregavam, não, toda a igreja estava engajada nisso naquele tempo. Então, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria. E a perseguição estava presente. Presente. No verso 11, e capítulo 11, verso 9. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido do céu. Que situação é essa? Não sei se vocês já ouviram sobre isso. O Espírito se revela a Pedro como? Ele fala assim, Pedro, tá vendo esses animais impuros que eu estou te mostrando? Aí o Espírito fala para Pedro, mata e come. Fala isso para Pedro 3 vezes. Ele não mata nem come lá na visão lá. Aí o Espírito recolhe tudo. E aí, Pedro acorda, se levanta. E aí chega, no texto, a gente não vai ler, você pode ler depois, vai chegar 2 soldados do centurião chamado Cornélio, ok? Eles chegam a Pedro e Pedro entende que o Espírito está falando que é tempo da onde que aqueles que são impuros. Quem são os impuros para Pedro? Os gentios. Os incircuncisos. Olha a gravidade do que Estevão falou para os judeus. Os incircuncisos. Era tempo. O Senhor estava purificando um povo que não era judeu. E Deus mostra para Pedro, eu vou começar a afetar aquele que não é povo. Aquele que é incircunciso. Aquele que é impuro. Aquele que come porco. É esses que eu vou purificar. E Pedro ficou meio sem entender, né? Porque, imagina o Senhor te mostrar uma visão de animais impuros, falando para não comer. E agora, o Espírito fala, então, eu purifiquei. Sendo didático com Pedro, não, eu purifiquei esse povo. Então, aqui, nesse momento, Pedro estava vendo cada um de nós aqui. O Senhor está acessando um povo que não conhece as suas alianças e as suas promessas. Deus está alcançando um povo que não o temia. E Cornélio é um primeiro crente gentílico. A Bíblia fala que ele era temente a Deus já. E Deus se revela a ele falando para ele ir até Pedro. E uma das coisas que eu fiquei muito pensativo aqui é que o Espírito podia ali converter Cornélio. Podia batizar ele com o Espírito. Mas o que o Espírito faz? Ele manda Cornélio encontrar Pedro. E Pedro iria pregar o Evangelho para ele. Para que ele seja batizado com o Espírito. Então o que a gente aprende aqui? Que ser batizado com o Espírito, a conversão precede pregação. Ok? Precisa de pregação de Evangelho. O Espírito falou para Cornélio visitar Pedro, para que Pedro pregasse o Evangelho, para que Cornélio recebesse o Espírito. E não somente ele, mas a sua casa. E acontece isso. Cornélio recebe o Espírito Santo, ele e a sua casa. E aí Pedro corre para os apóstolos e fala, irmãos em Deus, o Espírito de Deus não está somente batizando os judeus, mas ele está chegando nos gentios. E tudo isso
debaixo de tribulação. Tudo bem até aqui? Amém. Então a igreja é perseguida e atribulada enquanto pregava com poder e anunciava o Cristo. Vamos dar mais um exemplo, Atos 14, 19. Atos 14, 19. Antes de lermos, aqui está Barnabé e Paulo pregando. Barnabé está pregando na cidade, e aí tentam apedrejar eles. Isso está no verso 5. Verso 5. E aí eles fogem, ok? E aí eles saem, vão para outra cidade e começam a pregar de novo. E aí, pregando, os judeus que estavam ali começam a organizar um motim ali para perseguir Paulo e Barnabé. E olha no verso 19 o que fazem os ouvintes com Paulo. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Então, olha aqui para mim. Se imagine agora, você como Paulo. Você chega aqui agora aqui no Parque Lafayette, Duque de Caxias, e você começa a pregar. E aí te pegam à força. E aqui a situação é o seguinte, a cultura aqui dos judeus era o seguinte, toda vez que você apedrejava alguém, você fazia isso fora da cidade, você botava a pessoa para fora da cidade. Então, apedrejar, e o que é o apedrejamento? É a execução mesmo, ok? Então, tiraram Paulo depois de pregar, e assim, apedrejar não é tipo pegar aquelas pedrinhas de construção, não. É tipo paralelepípedo, sabe? Assim, grande. E são várias pessoas tacando pedra na cabeça para que ele morra. E aí tem alguns estudiosos aqui no verso dano como morto, que tem duas situações que a gente pode alegar. Ou Paulo morreu mesmo, que eu acredito que para mim seja mais fácil essa linha, e tem pessoas que falam que Paulo foi preservado em vida. Enfim, o que tu acha, Mateus? Para mim, Paulo morreu. Aí vamos falar também que nesse momento foi o momento que Paulo foi elevado aos céus. Não tem como a gente fazer essa conexão, porque a Bíblia não é clara nisso. Mas tem estudiosos que falam sobre isso. Que nesse momento, Paulo morto, ele foi elevado aos céus. Mas imagina a situação, você é apedrejado, beleza? Apedrejado na cabeça, depois de falar sobre Jesus. E aí, o que acontece depois no verso 20? Você está lá apedrejado, imagina, desfigurado, um monte de pedra na sua cabeça, beleza? As pessoas olharam para você, pô, morreu, certamente, dado como morto, morreu. Saíram. Verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, e aqui tem outra interpretação, a gente que fala que os discípulos choraram, tem outros que falam que oraram por Paulo, outros que falam que só rodeou mesmo. Ele se levantou e entrou na cidade. Agora pensa comigo, você foi apedrejado, dado como morto, e aí você volta para a mesma cidade que fizeram isso com você? Paulo fez isso. Ele prega o evangelho, matam ele levanta e volta para a mesma cidade que fizeram isso com ele. E no dia seguinte ele partiu para Derbe. Então Paulo aqui entende que os discípulos aqui, para eles serem perseguidos e atribulados, era algo que Jesus tinha ensinado. Não era algo que ofendia eles. Porque eles sabiam. A pregação do evangelho certamente irá promover perseguição. Perseguição. E aí eu fiquei pensando assim, falei com a Scarlett sobre isso. Cara, a gente como caxiense, carioca, o Júlio está aí, se o Júlio tiver aí paulista, brasileiro, eu fiquei pensando assim, cara, o quão distante para nós é o que parece que a perseguição está, sabe? Ah, Daniel, a gente prega, o máximo que vai acontecer, tipo assim, pô, senhor, não pode pregar aqui porque aqui é transporte público. Não, beleza, isso aí.
Só que eu fiquei pensando, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar porque a gente é igreja pequena ainda, mas eu vou falar. Mas é pouca gente. Quantos já ouviram sobre traficantes evangélicos? E eu sempre, quando vou preparar a mensagem, eu tento, de alguma forma, trazer isso para perto de nós, porque parece que a gente nunca se inclui na mensagem. E eu fiquei, Deus, hoje isso acontece com quem é espírita, com quem tem religião de matriz africana, ok? Os bandidos chegam lá no morro e falam assim, então, não vai ter mais reunião, se tiver, eu vou matar todo mundo. Agora imagine você, que esses traficantes cariocas, em algum momento da sua vida, chegam aqui no Parque Lafayette, vem na Igreja Zelo, fala com o Daniel e com o Juan, e falam assim, a partir de amanhã, vocês não podem mais louvar o nome do Senhor nesse lugar. O que você faria, irmão? O que você faria? Porque para mim, a gente é muito, eu não sei, apático às coisas que o Senhor faz, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente está tão distante, tão intocável. A gente é um crente privilegiado. Irmãos, ser cristão te coloca nesse lugar. Você será perseguido. E eu não falo isso para você ficar com medo, não. Eu falo isso para você pensar na sua vida. Você realmente ama Jesus? Você realmente está disposto a pregar o Evangelho e passar por perseguição? Em perder as suas posses? Em perder a sua vida? Você se alegrará ou se ofenderá? Sabe? Isso está perto de nós, irmãos. Isso não está longe. Então, ser perseguido por causa do Evangelho não está longe de nós. Então, ser ofendido porque seremos perseguidos e atribulados vai identificar em nosso coração que nós não estamos prestando atenção no ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus, o Evangelho, não é somente uma ideologia que você escolhe seguir, que é melhor que a outra. Não. Ele é a verdade absoluta. Sabe, o maior inimigo que nós enfrentamos hoje, como brasileiros ocidentais, é a secularização. É a relativação da verdade. Então, hoje, se você falar que o Evangelho é verdade, só Jesus é Deus, você vai sair como arrogante. Porque nós estamos no Ocidente, todos têm uma verdade. Todos podem seguir uma religião. E todas estão certas, todos adoram o mesmo Deus. Para Jesus, não. Jesus diz que Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a vida. Vai chegar um tempo, irmãos, que esse tipo de pregação, dizendo que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele salva pecadores, isso irá nos matar. Isso fará de nós não conseguir emprego. Isso fará de nós não conseguir matricular os nossos filhos. E aí? Então eu queria tirar sua mente de uma reunião comum, da vida comum cristã brasileira, e te avisar, te despertar. Ser cristão é te colocar nessa rota. Você será perseguido. Você será atribulado. Não se acostume
com a vida confortável que você vive hoje. Porque um dia chegará na sua casa, em você, a perseguição. E a pergunta é, você será ofendido com isso? Quando homens maus alcançarem a sua casa. Atos 5, do 40 a 42. Olha o que os discípulos sentiam em ser perseguidos. Atos 5, 40 e 42. Então concordaram com ele, chamando os apóstolos, aplicaram chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Olha o 41 de Atos 5. E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Minha pergunta é para você: você se encontra digno? Será se hoje alguém que fosse perseguir os cristãos olharia para você? Não, você é um cristão. Será? Será que hoje você seria encontrado como uma pessoa digna? A pessoa olharia para você assim, não, ele é um cristão, pega ele. Ele é um cristão, persiga ele. Ele é um cristão porque ele estava pregando sobre Jesus ali na praça. Alegres por terem sido julgados dignos. Imaginem os cristãos presos e falam assim, uau, nós vamos sair da prisão para receber chicotada. Porque nos acharam os dignos. Nós somos cristãos mesmo, gente. Nós somos perseguidos por quê? Porque nós fomos identificados como pessoas que pregam o nome de Jesus. Dignos. Nós ficaremos alegres por termos sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Será que vamos nos ofender, irmãos, com isso? Paulo fala em Romanos 5 também. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E é isso que nós vemos na igreja de Atos. Os cristãos eram perseguidos e eram perseverantes. Quanto mais atribulados, mais perseverantes na pregação do evangelho eles eram. Por quê? Porque isso identificava, opa, estamos no caminho certo. Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo resistidos, por quê? Porque estamos pregando o evangelho do reino. E a perseverança promove a aprovação, gera a aprovação. E a aprovação, esperança. E a esperança não causa decepção. Que esperança é essa? O amor de Cristo em nós. Cristo voltando. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não nos desanimamos. Quem está desanimado aqui, gente? Ainda que o nosso exterior esteja desgastando. Não desgastando por nossas causas. Desgastando pela causa de Jesus. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. Todos os dias. Pois nossa tribulação é leve e passageira. Produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Irmãos, quantos de nós estamos fixando o olhar em coisas visíveis? Em coisas que nós podemos usufruir aqui e agora. Quantos de nós? Mas fixamos o olhar nas coisas invisíveis, que não são temporárias, elas são eternas.
Isso vai promover em nós a certeza que Jesus em breve virá. E eu queria terminar assim. Será que seríamos achados dignos? Será que a nossa casa seria achada dignos de sofrer a afronta por causa de Jesus? Será que temos resistido aos nossos pecados ao ponto de derramar sangue, como diz o autor aos Hebreus? Será que a nossa vida é tão importante ao ponto de deixarmos as coisas de Jesus, de ser reconhecidos como cristãos, para sermos reconhecidos como pessoas legais e aceitáveis? Uma das coisas que a perseguição faz em nós e na igreja, no povo de Deus, é separar o joio do trigo. Tem uma palavra de Jesus que ele está falando uma parábola, ele fala o seguinte: uma semente caiu em um terreno pedregoso, com pedras. E logo a pessoa ficou feliz e alegre por receber a mensagem. Mas quando veio a tribulação, quando veio a perseguição, essa pessoa se ofendeu. Sabe o que está falando? Que todos os crentes que ouvem a mensagem, até concordam com a mensagem, mas não tem raízes neles. O Evangelho não está em seu coração, não está entranhado em suas veias. Quando vier a tribulação, você tropeçará. Irmãos, não há opção. A tribulação virá sobre nós. A perseguição virá sobre nós. A pergunta é: como está o seu coração hoje? Você é o terreno pedregoso que recebe a mensagem, se empolga de início, mas como vem a tribulação sobre a sua vida, a perseguição sobre a sua vida, você se ofende, tropeça e larga Jesus? Ou você é aquele terreno que a palavra chega e traz frutos de arrependimento do Evangelho? Quem somos nós nesse barco aí? Vamos colocar de pé?